Oi, Kelma. Eu vi que um dos temas do seletivo que tu vai participar é sobre sinônimos e antônimos. Primeiramente, eu quis fazer um compilado do que é sinônimo, tá? E aí vai ser um videozinho simples, rápido, para que tu possa ver quando tu estiver fazendo as tuas coisas, né, de casa ou brigando com o menino mesmo, enfim. Vai ser um videozinho rápido, é um conteúdo simples, mas que eu espero que te ajude. Nós vamos começar aqui pelos sinônimos, depois antônimos, os homônimos, parônimos, se assim for necessário. Os sinônimos, eles estão dentro da semântica, né, da significação das palavras, do que as palavras significam dentro de um contexto, né, da significação mesmo, do que você entende, do entendimento que aquelas palavras te dão, a forma como você profere essas palavras, a forma como você fala ela, o que ela quis dizer, né, o que essas frases querem dizer, o que essas palavras significam, qual o conceito de cada palavra. E aí nós temos os sinônimos. E o que são os sinônimos? Os sinônimos, eles são palavras que possuem um som e a escrita diferente, né? O fonema e a grafia é diferente. Você pronuncia de forma diferente e você escreve de forma diferente. Mas essas palavras, por mais que elas tenham som e escrita diferentes, elas têm um significado semelhante ou até mesmo parecidos, né? E aqui nós temos sinônimos, são palavras com som e escrita diferentes, mas que possuem a mesma significação ou significação semelhantes. Os sinônimos são usados para que não haja repetição de palavras na construção de um texto e até mesmo nas nossas argumentações e nas nossas construções de textos orais. Por que eu quis colocar essa questão da construção de textos orais? Porque geralmente as pessoas acham que texto só é texto escrito. Mas quando nós falamos, nós também estamos construindo textos. Né? E os sinônimos, eles são importantes não somente para a construção dos textos escritos, mas também para a construção de textos orais. Porque é muito importante, por exemplo, que você não seja tão redundante nas suas palavras, né? Quando você vai conversar com alguém, por exemplo. Os sinônimos, eles servem para que as pessoas tenham ciência de que você tem um repertório linguístico muito grande, né? Você conhece várias palavras e a significação dessas palavras, assim como a adequação a cada contexto dialetal, né? Que é a cada contexto conversacional, a cada contexto de conversa mesmo, né? E aqui nós temos um exemplo de sinônimo, né? Que diz respeito a garoto, menino e rapaz. Né? Garoto e menino são substantivos que te mostram o mesmo significado, né? Rapaz já tem um significado mais semelhante, né? E aí eu fiz aqui esse exemplo. Aquele rapaz veio aqui semana passada e pareceu ser um bom garoto. Eu não substituí por menino porque eu acho que menino me dá a ideia de alguém mais novo. Rapaz já é mais um adolescente. Garoto também já me dá mais ou menos essa ideia. Né? Mas como eu falei anteriormente, como tu conseguiu ver, sinônimo ele pode ter o mesmo significado, mas também pode ter um significado semelhante, tá? E aí eu coloquei aqui, construa sua frase. Aí eu coloquei esses três, né, adjetivos, que são belo, bonito e lindo, que são sinônimos, né? São palavras que possuem a mesma significação. Você pode, por exemplo, dentro de um texto em que você vai reforçar que uma pessoa ou algo é bonito, usando tanto bonito quanto belo quanto lindo. E aí, por exemplo, a minha cidade é muito bonita. Ela tem um pôr do sol muito lindo, né? Então, são adjetivos com o mesmo significado,
né? São características que têm a mesma significação, são palavras que possuem a mesma significação, ou seja, são sinônimos, que podem aí me ajudar na construção de um texto que não dê uma visão tão repetitiva, né? De palavras repetitivas dentro da construção do texto, podendo ser esse texto oral ou escrito. Aí é importante que a gente se adeque, né, às situações. Por quê? Essa relação de adequação dos sinônimos. Eu coloquei um exemplo aqui, baseado na minha gramática, né, de Silveira Bueno. Baseada não, na verdade esse exemplo é de lá. E aí nós temos aqui, você está vendo aquele rapaz de camisa vermelha ao lado do palco? Aí no segundo exemplo, nós temos, você está enxergando aquele rapaz lindo de camisa vermelha ao lado do palco? Veja que eu esqueci de marcar aqui o verbo ver, né? O vendo aqui. Você está vendo é uma palavra mais formal, né? Te soa mais formalidade, né? Te soa mais respeito, digamos assim. Uma palavra em que você pode usar em situações mais formais, né? Que não seja com a sua família ou com seus amigos. Já enxergando te dá uma ideia de informalidade, né? Já tu tá enxergando aquele menino ali, aquele rapaz ali bonito de camisa vermelha ao lado do palco, tá? Mas se tu fosse conversar com outra pessoa e fazer essa pergunta a outra pessoa, por exemplo, e quisesse usar palavras mais elaboradas, você poderia usar o vendo. Então há uma adaptação de acordo com a situação e as pessoas que você está conversando. Aqui eu coloquei um exemplo de sinônimos. O sapinho. Perguntaram-me por que sou tão mal-humorada, desculpa, é uma sapinha. Usei toda a minha paciência para dizer minha dieta de insetos não tem moscas ou abelhas, só zangões. Ou seja, aqui nos mostra que a palavra mal-humorada, por exemplo, poderia ser trocada por zangada. Perguntaram-me por que sou tão zangada, né? Porque mal-humorada e zangada têm o mesmo sentido, a mesma significação. E aí ela vem dizer que ela é mal-humorada porque ela está se alimentando de zangões, ou seja, ela está se alimentando de zangões e ficando muito zangada, muito mal-humorada. A utilização de sinônimos, ela enriquece nossos textos e nos permite ter coerência nas argumentações. Essa é a referência bibliográfica, que é a gramática de Silveira Bueno, que eu falei, que eu tirei o exemplo anterior. E é isso. Espero ter ajudado.